Vocês estão vendo já a minha tela de apresentação? Sim, pode começar, Lucas. Então tá. Bom, o meu projeto, ele trata do estudo de implantação de gerador a gás natural, né, com recuperação de calor, né, e migração do mercado livre de energia elétrica dentro de uma indústria metalúrgica, né. Meu nome é Lucas Davi Irtes, e meu orientador foi o professor doutor Mário Henrique. Bom, a estrutura do projeto, né, foi feita com base na introdução, né, conceitos básicos do projeto, a metodologia de desenvolvimento do projeto, né, o levantamento, processamento de dados e resultados, né, e a conclusão e comentários. Bom, como podem ter visto no final do ano passado, início deste ano, a questão da escassez da hidrelétrica, né, da geração de energia elétrica, né, hã, foi ativada a termoelétrica, né, e com base nisso impactou nos custos das contas de energia. Então, o projeto foi baseado nas alternativas de geração de energia elétrica com outras fontes de energia dentro da própria indústria, né, ou seja, não utilizar somente a rede elétrica para gerar a própria para utilizar para sua produção, mas utilizar outros combustíveis para sua produção, né. Vamos tratar sobre a questão da tarifação de energia elétrica, né, do grupo A4, né, a verde e o mercado livre, né, e a recuperação de calor da indústria, a eficiência energética, né, dentro da indústria com combustível do gás natural, né, vamos falar sobre ele, e a eficiência energética, né, dentro e a geração combinada entre energia elétrica e calor. Bom, os objetivos específicos do trabalho, né, é aproveitar o calor residual do gerador a gás natural para o sistema de recuperação de calor. Assim, consiste em pré-aquecer o zinco até uma temperatura de 250 graus, utilizar o calor remanescente para o pré-aquecimento, zinco para estufa de secagem, né, onde tem os fornos para fazer a secagem dos materiais prontos, né, e comparar os custos da aquisição de gás natural com energia elétrica, né, ou sistema misto, né. Bom, a recuperação de calor, ela trata na indústria baseia em levantamentos, fluxos térmicos, então para poder utilizar posteriormente, né. Para poder fazer esse dimensionamento, né, o primeiro passo é identificar onde tem o calor que seria ser dispersado, né, e como ele pode ser captado, né. E o segundo passo seria desenvolver uma tecnologia para recuperar o calor e depois encontrar os consumidores dessa energia térmica, né, dentro da própria indústria, né, onde a gente vai pegar o calor, recuperar e transportar para dentro da indústria sem economizar energia. Bom, sobre a eficiência energética, né, na indústria, por ano, estima que 61 bilhões de reais é perda de calor, né, que a indústria perde, né, desperdiça na atmosfera, né, sem nenhum tipo de aproveitamento, né. Então, são 3 tipos de perdas, são aquelas inevitáveis, né, que são as perdas mecânicas por atrito, por rolamentos, motores, essas perdas que não tem como ser recuperada, né. E as que podem ser evitadas, né, por exemplo, tubulação de ar comprimido com vazamento, né, então se fizer sempre uma manutenção, sanar aquele vazamento para aquelas perdas, né. E acho que pode ser recuperada, né, caso, por exemplo, numa caldeira, nós temos chaminé da caldeira com calor jogando na atmosfera que pode ser recuperar aquele calor, né, ou até mesmo por, calor por radiação de outros fornos, né. Então a utilização de recuperador de calor pode contribuir com a redução dessas perdas, né. Bom, geração de energia a gás natural, né. Como podem ver, né, esses geradores a gás natural são poucos usados no mercado, né, devido ao seu alto custo de aquisição. Porém, esses geradores, ele tem uma dupla função, né, ele gera tanto energia elétrica, né, para produção própria, né, e para geração, em horário de ponta, né, e pode ser até interligado no sistema da rede da concessionária, né, para geração distribuída. E e ele também gera a questão da calor junto, né, então a temperatura de gás de exaustão dele é em torno de 500 graus, né, ele gera uma potência térmica bastante considerável, né, que possa ser aproveitado, né. E outra vantagem é a questão do meio ambiente, né, comparado com os motores a diesel, né, eles geram até 85% a menos de monóxido de carbono na atmosfera, né, então é um gás limpo, né, que ele pode ser utilizado, continuamente dentro de uma indústria dentro da cidade, sem causar nenhum impacto ao meio ambiente. E aqui nós temos um exemplo da utilização de um sistema de recuperação de calor através de um gerador a gás natural, né.
como vocês podem ver aqui, nós temos uma tubulação de gás do exaustor da exaustão do gerador, passando por essa tubulação aqui, entrando dentro de uma caldeira de recuperação de calor. E aqui ela produz água quente ou vapor para poder manter uma empresa ou até tocar uma outra turbina para gerar mais energia, né? A formas de dimensionamento desses grupos geradores, né? Existem alguma forma mais comum, que é utilizar por hora de ponta, né? E há outras que são utilizar ele com recuperação de calor, né? Que é a base do modelo Jackson, né? Que ele pega a potência elétrica, né, a potência térmica, né, e a base real que a empresa necessita, né, para poder comparar o melhor gerador para poder gerar duas fontes de energia sem gerar impacto dentro da empresa de perdas, né, sem precisar comprar energia da concessionária. Bom, os trocadores de calor, né, eles são dimensionados, né, para poder coletar o calor e através de vazão máxima dos gases, né, eles passam por dentro desse trocador e transferem essa energia térmica para um outro fluido e é transferido para dentro da empresa, né. Então, isso é feito um dimensionamento através de transferência térmica. Bom, a questão da tarifa de energia elétrica, né. Os consumidores atendidos no grupo A, eles podem ser enquadrados em dois tipos de tarifas, né? O ACL, né, que é Ambiente de Contratação Livre, e a contratação regulada, né? Até 500 kW, o consumidor não pode consumir no mercado livre. Somente acima dessa potência ele teria condições de entrar no mercado livre de energia, né? Então, ele tem duas opções, né? Em caso até 500 kW, ele é consumidor cativo. De 501 até 1.500, ele é especial e cativo, né? No caso, consumidor livre especial, né? Que ele pega fontes incentivadas, né? E de 1.501 até 2.500, ele considera o consumidor especial. E acima de 2.000, ele pode ser consumidor livre, né? Ou seja, ele compra energia de qualquer fonte de geradora dentro do mercado brasileiro, né? Bom, a composição da tarifa, né, como podem ver aqui na tabela, no quadro aqui, nós temos dois tipos de tarifação, né, o regulado e o livre, né. Então, nós temos a questão da demanda contratada que aplica para os dois. Os sistemas de distribuição também fora ponta e ponta, né, se aplica para os dois. Porém, no regulado é cobrada a tarifa ponta e fora ponta, né. E no livre é considerado sobre o consumo total a tarifa, né? E no livre tem a questão do incentivo do consumidor especial, né? Que é ela regida pela Lei Federal, né? 9.427, né? De 26 de dezembro de 1996, no artigo 26, né? Que base de 50% a 100% das tarifas de sistema de distribuição, ela é descontada na fatura da concessionária local, né? Então, ela tem esse incentivo. Isso valendo para a classificação do consumidor do tipo A4 verde, né? Bom, a metodologia do projeto, né, visa obter os dados de consumo de energia elétrica dentro da empresa, né, através de fontes de energia, né, no histórico dos últimos 12 meses, registros de análise do dor de energia elétrica, determinar os potenciais consumidores de energia térmica recuperada, ou seja, foi feito um estudo dentro da própria empresa, onde foi detectado alguns pontos que podem receber energia térmica do gerador. Dimensionar um gerador que possa ser utilizado para a geração total ou parcial da energia elétrica dentro da empresa, né? Comparar os custos de energia elétrica e gás natural, fazer e analisar os resultados. Bom, após a configuração, né, foi realizada dentro de uma empresa metalúrgica, né, que injeta peças em zinco, né, são peças técnicas, e ela faz, junto com essas peças, faz o acabamento de superfície, né? Faz o acabamento dela conforme a necessidade do cliente, né? Ela está localizada na cidade de Novo Hamburgo, né? Foram identificados dois processos que demandam maior parte da energia elétrica da empresa e que tem potencial de receber energia térmica recuperada, né? No caso, as injetoras a máquina, que ela faz o derretimento do zinco, que injeta as peças, né? E o forno de cura e secagem das peças que são depositados verniz ou outros materiais sobre essa superfície para fazer a secagem da peça e tratamento térmico. Bom,
Os dados foram coletados através de um registrador de energia de grandeza elétrica, né, o Embracer RE6000, né, por um período de 7 dias, com intervalo de integração de 1 segundo, ou seja, cada segundo fazia uma leitura. E também a empresa disponibilizou uma fatura de energia, né, com histórico dos últimos 12 meses, e as tarifas do Mercado Livre foram disponibilizadas para nós. E a tarifa de gás natural foi conseguida com o pessoal da Sulgás. Todas elas vigentes no ano 2022, agora. Bom, a injetora Zamac, ela tem uma média de injeção de 4 peças por cada batida, né? Então, tem mais 50 gramas de sobra, ou seja, em torno de 4, 5 peças e 4 peças aproveitadas e uma que é rejeitada, que volta para produção. Então, ela tem uma produção média, cada injetora, de 480 quilos por dia de peças acabadas. Então, para deixar a máquina pronta para trabalho, ela leva em torno de 2 horas e meia para deixar ela pronta para poder injetar, porque o zinco que está em sólido, ele leva em torno de uma quantidade muito grande de energia para poder deixar ele derretido até 420 graus, né? Então, a eficiência desse equipamento por dia é em torno de 77%, né? Porque ele é 2 horas e meia para poder derreter, então gasta 70 kW de energia com a máquina praticamente parada sem produzir. E aí aqui o gráfico de comportamento da injetora, né? Esse é um gráfico de potência ativa, né? Do momento que ele inicia o aquecimento do zinco até o início da produção, esse tempo é em torno de 2 horas e meia. Então, cada pulso desses aqui é onde o momento que liga a resistência da injetora, né? E aí que é o forno de estufa na secagem, né? Porque ele faz a secagem dos verniz, né? Ele varia de temperatura de 80 até 180 graus, né? E foi medido sobre os 3 equipamentos ao mesmo tempo. E a potência, a consumo de energia por dia foi de 570 kWh por dia, né? E o volume dele é em torno de 5 metros cúbicos de volume para poder depositar o material lá dentro. E aqui o gráfico de comportamento de potência ativa dos fornos, né? Com o conjunto para pegar a potência máxima e a média, né, do período, né? Bom, e aí aqui foi feita a questão dos geradores a gás natural. E aí que nós temos especificações dos geradores, né? Alguns modelos que eu consegui no mercado, que no caso o modelo da Cummins e o modelo da Caterpillar. Consegui um modelo de 334 kW, um modelo de 1000 kW ambos da Cummins e os de 400 kW da Caterpillar, né? Então eu tenho todas as informações de potência, né, entre as faixas de carga de 100%, 75%, 50%, né? Quanto que ele pode me gerar de energia elétrica e térmica, e consumo de gás natural por hora, a temperatura máxima dos gases de exaustão dos geradores e a vazão máxima de cada gerador aqui. São essas informações que foram utilizadas para o desenvolvimento do projeto. Aqui foi feito um fluxo de processo de transferência térmica, né? Aqui que vocês podem ver aqui a entrada de gás natural para o gerador, né? Aqui nós temos a perda dito, né? Que é um caso gerador vai gerar energia mecânica aqui, que vai gerar, tocar o gerador. E aí aqui vai para um quadro de gestão de energia que vai jogar para a rede da concessionária para compra ou gestão distribuída. E aqui é a carga motriz da fábrica aqui, que vai fazer a gestão. E aí nós temos a saída dos gases de exaustão entre 400 e 500 graus, que vai para um trocador de calor aqui, que vai recuperar todo o calor e vai me transferir todo esse calor para dentro do óleo térmico. E após esse óleo térmico, vai passar o primeiro forno estufa, que ele vai fazer o aquecimento do zinco. Aqui que vocês podem ver o zinco aqui, que ele vai passar para sair a uma temperatura de 250 graus. E aí aqui nós temos o forno e o bocal de entrada do material para o derretimento, e aqui embaixo está o cadinho da injetora. Aí o calor remanescente vai passar para as estufas, né? Como vocês podem ver aqui a estufa. E daí ele vai de 80 a 180 graus, que são 3 estufas, e o óleo voltaria lá para o recuperador de calor. Bom, após a configuração, né, foi feito todo o desenvolvimento do térmico, né, do fluxo de energia termodinâmica, né, através do software ES, né, para a simulação do processo térmico, né.
Então, nessa simulação foi determinada a quantidade de energia térmica para ser aproveitada na linha de produção. Daqui é o resultado de um dos geradores, né, para basear como é que foi chegar nos resultados. Aqui nós temos toda a potência térmica recuperada, né, a total, né, tanto para a estufa aqui, somando essas duas potências que me dá essa total. E aí aqui a energia economizada para a injetora da máquina. Foi obtido aqui 87 kWh por dia de economia. E aí aqui nós temos a temperatura de saída do zinco que está 166 graus. E aí o óleo térmico ainda continua nessa temperatura que vai para os fornos, né? E aí nós temos o tempo de aquecimento dentro das estufas e o tempo de aquecimento do zinco para poder chegar a sair a uma determinada temperatura. E aqui é o resumo total de cada gerador, né? Então nós temos a entrada aqui da temperatura dos geradores, né? Da vazão máxima, tudo. Daí a gente fez a temperatura, a potência máxima. E aí que a gente conseguiu chegar a essa potência térmica no gerador de, em caso, 1000 kW potência, e a temperatura máxima de saída do zinco dentro do forno de estufa. E daí a menor potência foi 51,58 kW, né? E a menor temperatura foi 98,67 da saída do zinco do forno de estufa. E aí a potência intermediária foi 102,7 kW e 166,5 graus de temperatura de saída. E aí que na secagem, todo aquele calor remanescente da primeira etapa, ele passaria para cá. Então, nós temos 41,47 kW de potência a 160 graus. E a menor situação foi 16,67 kW, né? E 81,77 graus. E a potência térmica do óleo, caso intermediário, foi 83,91 e 135,2 graus. Aí, com base naquelas informações daqueles quadros, né, isso aqui é por dia, né, de consumo de energia térmica consumida, né, e conseguiu chegar a uma economia por dia em torno de 988, intermediária 698 kWh de potência em cada configuração do gerador. Isso é a quantidade de energia que eu vou deixar de consumir da concessionária de energia elétrica por dia. E aí aqui eu fiz o baseamento da quantidade de energia atual. Nós temos a demanda contratada atual hoje em 600 kW, né? E consumo elétrico médio 170 mil kWh por mês para somente comprar energia do ar-condicionado. Aí, com base nisso, eu consegui somar a potência diária pelo número de dias do mês trabalhado para cada tipo de gerador e a quantidade de energia que eu subtraí da potência elétrica, né? E eu consegui obter uma redução máxima de 2,76% de consumo de energia e a intermediária em torno de 10,31% de economia. Aí, com base nisso, a gente conseguiu ter um consumo médio de gás natural por mês, e aí uma média de gás natural, consumo, a gente conseguia multiplicar pela tarifa da concessionária da Sulgás, e conseguiu chegar a 130 mil reais com tributos, né? E aí nós temos aqui a tarifa de energia elétrica, né, no ambiente de contratação livre e mercado regulado, né? E aí aqui essas tarifas estão sendo praticadas. Hoje sofreram alterações porque tivemos ontem uma reajuste da ANEEL, né, que foi publicado ontem, né? E aí aqui nós temos um contrato no Mercado Livre em torno de R$ 241 o megawatt-hora, né? E nisso a gente aplicou e fizemos um resumo geral de tarifação. Aí aqui no ambiente de contratação regulada, né, por ano gastaria em torno de R$ 1.400.000 por ano de energia. No ambiente livre, em torno de R$ 1.100.000 por ano. Se ele é só para gerar energia elétrica sem recuperar o calor, ele gastaria em torno de quase R$ 2 milhões. E com recuperação de calor sem comprar energia da concessionária, ele gastaria em torno de R$ 1.800.000. E utilizar um gerador interligado com o da concessionária,
sem ser 100%, pelo menos a metade da energia que a empresa necessitaria, gastaria em torno de R$ 1.629.000. Bom, a conclusão, né? Nós conseguimos chegar até no máximo entre 81,77 graus até 197, não alcançando a temperatura por limitações de caso de 250 graus, por limitações do óleo térmico, né? Que se ultrapassar em torno de 300 graus acima disso, a temperatura do óleo térmico, ele perde essa propriedade e acaba reduzindo sua vida útil do óleo térmico. E a capacidade de atender a estufa, né, foi quase a sua totalidade, porém a temperatura máxima a gente conseguiu até 160 graus. Como o forno chega até 180, utilizaria um termostato para acionar a resistência elétrica para complementar a temperatura, né? E nós temos uma redução aproximadamente de 5,17% a 12,76% da energia elétrica, né, utilizando a energia térmica com os diferentes tipos de geradores. Aí o elevado custo do gás natural inviabiliza atualmente a implantação do estudo, e o mercado livre de energia se manteve ainda vantajoso em relação a demais tipos de tarifas. E considerando que um gerador de uso misto, ele conseguir obter a eficiência de 56,26% do uso do gás natural dentro do equipamento, ou seja, o gerador ele é para somente geração elétrica, ele me dá um rendimento só 40%, então foi obtido 16% a mais só utilizando energia térmica, né? E sugestão para trabalhos futuros, né? Projetar o sistema físico para investimento futuro, né? Toda a transferência de calor dentro da empresa, né? E não foi utilizada a quente bloco, né? Por limitações de tempo do projeto, né? Pode ser utilizado, porque eles faz banhos químicos nas peças de 45 a 60 graus, né? Que poderia ser usado o banho, a água quente do gerador, né? E para a implantação dos geradores a 100%, deve-se aguardar o melhor cenário de preço do gás natural, devido à alta do petróleo. E é isso. Muito obrigado. E deixo a palavra com o orientador Mário. Obrigado, Lucas. Passamos agora para a fase de arguição. Ordem alfabética, pode ser? Michael? Pode ser sim, professor. Então tá. Primeiramente, então, obrigado aí pelo convite, né, do Lucas, do professor Mário. O Lucas, então, é um antigo conhecido, né? Vamos botar antigo, né, Lucas? Quase 15 anos, né? Isso. Mas uma hora chega, né? É. O fim chega, né? Pelo menos na graduação, né? Depois, Graças a né? Deus. Quem sabe continua no mestrado, né? Que nem eu estava brincando com o Gabriel ontem, né? Mais uns 10 anos de mestrado, né, Lucas? Quem sabe, né? Mas, enfim, Obrigado. eu acho que teu trabalho aí indica que, enfim, teremos um fechamento hoje com tranquilidade. Então, legal o teu tema. De certa forma, eu já conheço aqui um pouquinho o teu projeto, né? A gente já deu uma conversada sobre ele. Uhum. Não vou dizer que eu revisei ele, né, antes, mas, assim, alguma coisinha a gente já tinha visto. Então, me deixa mais tranquilo também de fazer aqui essa avaliação. Só deixa eu me organizar aqui nos meus papiros, né? Na época do papel era tão mais... agora eu consegui aqui. Só para conseguir te ver e também ver minhas anotações aqui, tá? Bom, o tema é importante, né? É atual. E eu diria para ti o seguinte, né? Que é atual... Tu pegou numa época de estudo muito boa, viu, Lucas? Né? Assim, bem tranquila, né? Guerra na Ucrânia, né? Sim. A pandemia, foi bem fácil de fazer esse tipo de estudo agora. Então, realmente, né? Até tem uma sugestão lá no final, fazer algumas ponderações sobre isso, né? Uhum. Para tu poder não ficar assim... Eu acho que tu não ficou, né? Mas, assim, da decepção de... Né? A gente vai lá, faz um trabalho gigante, né? Uma baita proposta. E aí, assim como os trabalhos de ontem, até não lembro, eu estava com o Paulo também aqui. Quando tu bota lá a comparação com o Mercado Livre, deu. Acabou. Sim. Mercado Livre ganha, deu. Tu olha Sim. assim, comparação de qualquer coisa, né? Energia vindo, né, do sol sem comprar painel solar. Mercado Livre ganha. Energia vindo, não importa, das pedras, né? O Mercado Livre vai lá e consegue ganhar. Até para abrir um parênteses aqui, eu pedi ao Uhum. próximo gás me passar um relatório de evolução do preço do gás natural, né? Então, quando eu Isso. fiz o TCC1, o gás estava custando a 1,72 o metro cúbico, e hoje está custando 4,40, né?
Então, Isso. tipo, deu quase 300% de aumento em relação da Tech até hoje, né? Então, por isso, agora, quando eu fiz o resultado final, eu quase chorei, né? Pô, né? Mas tudo bem, né? Segue o baile, né? Isso, perfeito, Lucas. Então, assim, isso eu vou te pedir, tá? Então, eu já vou te pedir agora. Eu ia pedir lá no final, mas eu vou te pedir agora. Eu acho que uma questão realmente de tu valorizar o teu trabalho aqui faz o histórico, né? Porque o nosso mundo tá facinho, né? Um bando de maluco fazendo maluquice, né? Então, assim, vamos projetar, né, o futuro sem malucos, né? E o passado, né, com uma certa estabilidade como nós tínhamos, sem pandemia, sem as loucuragens que a gente está vendo hoje, né? Eu acho que o trabalho pode ficar bem, bem embasado, né? Tipo assim, né? Fora esse momento, né, na temperatura e pressão de normal, a gente vai ter, geralmente, né, perder para o ACL, né? Ou geralmente empatar, ou geralmente até ganhar, que eu acho que é o caso, né? Dessa diferença de 4 para 1,5 aí, eu acho que seria o caso de estar ali muito, muito páreo a páreo mesmo, né? Uhum. Tá? Então, essa tabelinha no final lá, eu acho que poderia ser um plus aí para o teu trabalho, para tu não ficar, né, com essa diferença gigante que a gente viu aqui, né? E aí, numa dessa, a gente tem ali uma questão de, né, pô, um baita trabalho, né, tem uma diferença tão grande, porque o cara fez isso no momento que o mundo estava, né, em colapso, né, só por Uhum. isso. Né, esse pequeno detalhe do mundo, né, nesse momento que o teu trabalho acabou entrando, tá? Então, é isso, Lucas. Acho que isso também, né, já fica aí como anotação, tá aqui, depois eu te passo, mas acho que é importante. Então, no passo a passo aqui, né, o resumo, mas rapidamente, né, o resumo ok, eu sempre cobro isso, resumo resumido, né, e com resultados. Então, tá ótimo, né, aquilo de sempre, o leitor chega lá, olha, o resultado dele foi esse, né, então eu já não quero ler mais, é isso, né, tu já resolve isso todo mundo, quando tu bota o resultado, tá perfeito, né. A introdução ali com objetivos claros, né, então tá bem. Eu vi aqui na tua apresentação que tu apareceu mais um objetivo ali, né, de levar a temperatura até 250 graus, e lá no teu trabalho não estava nesse objetivos específicos. Tem algum motivo para isso? O que... De repente, eu acho que eu botei sem querer ali como mais um tópico, de repente é dois tópicos, eu separei eles, algo do Tá, tipo assim, de repente. perfeito. Não, De repente foi uma falha na hora de colocar ali. isso aí. E aí eu já falo uma outra coisinha que lá na tua, indo, né, para frente aqui, né, bagunçando um pouquinho a minha lógica, mas na tua metodologia, tu trata muito bem do teu trabalho. Metodologia é isso, né? É o método de fazer o teu trabalho, né? O que tu fez, né? Uhum. Então, assim, tipo, um termo assim, elevar a temperatura de 250 graus não é o teu trabalho aqui, né? Tu não tá fazendo a máquina, né? Tu tá Uhum. fazendo uma proposta para que, quando estiver pronta e o mundo não estiver maluco com guerra, com pandemia, essa peça de zinco vai ser levada a 250 graus antes do derretimento, tá? Então, tem que só cuidar dessa confusão, o que que é, né? E no texto, às vezes acontece, lá na metodologia, não, tá? Uhum. Tu tratou bem isso lá, tá? Então, só um detalhezinho aqui, né? Então, os teus objetivos, né? Vamos ficar pelos teus do trabalho, né? Se tu vai mudar isso, daí tu pode, enfim, depois, né, alterar, né? Eu sempre digo que se mudou alguma coisa especialmente importante, tipo fluxograma de metodologia ou objetivo do trabalho, em termos do trabalho para apresentação, isso sempre é errata, né? A gente já teve um trabalho também esse semestre assim, tem que botar errata, né? Mas no caso tu errou, não precisa errata nesse caso, tá? Porque às vezes tu vai lá e acrescenta ou porque tu trabalho atingir um pouquinho mais, Uhum. ou então tu tira porque tu não conseguiu, só simplesmente desaparece, não pode, né? Então, Uhum. mas não é o teu caso aqui, tá? Só fica também de alerta para quem está acompanhando aqui, né? Se mudar algo importante, coloca como errado na apresentação, não tem problema nenhum, né? Essa é a questão. Então, introdução aqui, e aí já vai lá direto para a conclusão, né? Para ver se tu bateu, né, teus objetivos. A conclusão é para isso, né? Tu vai na introdução, olha os objetivos, no final tu vai ver se bateu com aquilo que tu queria. Aí dos três, né, ali é comparar o custo de aquisição do gás natural versus dependência concessionária de energia, enfim, tá perfeito. Tu aponta isso na conclusão, isso que eu quero dizer, né? Só para aí na introdução, agora para a conclusão, tu aponta isso, né? A utilização de calor residual ali poderia botar um pouquinho mais de fala, não tá bem claro que tu atingiu ou não esse objetivo. Modelar o sistema de recuperação do calor através de recursos computacional disponível.
na conclusão, tu passa batido por esse objetivo. Então, é só uma questão de fechar, né? Fechamento do trabalho com essas, né? Tem objetivo, tu fecha na conclusão o que tu já falou, e perfeito, né? Daí tu, cumpri isso, isso e isso, né? Isso aqui eu não cumpri por algum motivo e segue o baile, tá? Muito bem. É ajuste fino, tá? É só questão de aparecer mesmo ali o final do teu trabalho, tá? Bom, indo da introdução para a conclusão, indo para a referência, né? Ótimo, tu não caiu na pegadinha da 414, né? Que está mudando agora, né? Então, isso é legal, tu tá atualizado nisso. Acho que até, de repente, Acho que tu enfim, comentou ali, foi uma coisa que eu não tinha pego, daí tu comentou, ele deu. Eu já fiz a alteração, já reli ela já para ver se não tinha isso, alguma outra coisa para alterar, né? Daí eu já. Eu, de fato, agora que eu falei, agora, eu anotei aqui, mas quando eu falei agora, porque eu tinha anotado para outros trabalhos também, eu Uhum. acho que, de fato, mas não quis. Beleza, então isso tá legal, né? Sempre sugiro, quando é possível, colocar mais um subcapítulo. Aí é uma questão de sugestão mesmo, para ficar, enfim, mais musculoso a tua referência, no sentido de colocar alguns cases ali, né? Alguns trabalhos correlatos, né? De alguma empresa, alguma coisa que já tenha feito isso, algo semelhante, algo correlato a isso, né? Pega dos últimos 2, 3 anos ali, 3, 4 trabalhos que foram feitos nessa área, né? Que estão sofrendo o mesmo impacto agora, ou então lá nos anos, né, 2020, né? 2019, olha que tempo que faz isso, né? A gente passou tanta coisa depois disso, né? Estava dando certo, né? Tinha um payback positivo, tá? De repente, tu pode até fazer assim trabalhos correlatos com um pouquinho de história, né? De 19 até agora. Eu acho que cabe nas referências também, né? Especialmente na comparação com outras, né? Outras pessoas, enfim, outros pesquisadores estão fazendo isso de forma semelhante, tá? Metodologia, né? Como eu disse, está adequado. Tem algumas coisinhas aqui, o fluxo está. Eu achei bem bom aqui. Eu só fiquei um pouquinho ali, assim, para ter uma sugestão ali no teu fluxo, lá na parte do é possível, né? Acho que deve lembrar, ou deve estar com ele por aí. Quando modelagem do processamento, aquecimento é possível? Não. Revisa os dados, né? E aí, se é possível, sim, valido na simulação, e aí vai embora, né? Mas aí tem que ter um fechamento aqui, né? Até quando tu vai fazer entende? Esse loop aqui, né? Eu acho que poderia botar aqui uma outra flechinha com dados revisados, é possível ou não, então, né? Botar uma caixa Espera, de decisão, né? Então. espera, então, mudança, por exemplo, da tarifa, do valor do gás, do processo teu da empresa, daí tu faz de novo, entende? Para não ficar isso também de forma indefinida, mas é só para fechar isso, tá? É só para ter né, um fechamento para ficar ali realmente perfeito. E também nessa mesma caixa que é possível em que sentido, o Lucas? De repente poderia ficar mais claro, né? Eu entendo que a questão, de repente, financeira, né, é um Uhum. ponto positivo, é um ponto clássico que eu sempre digo, né, em otimização, se eu Uhum. tenho dinheiro infinito, eu não tenho problema. Uhum. É possível. Eu construo um novo pavilhão, coloco lá uma máquina do tamanho, enfim, né? É possível tecnicamente, né? Talvez, então, financeiramente, né, ser possível em que sentido? Poderia também deixar já aqui um pouquinho, claro, mas é só isso, né, que eu apontaria de mudança, né, no meu ponto de vista aqui no começo, tá? Depois disso, tu segue lá falando, né, fluxo de análise de etapas do projeto, que é antes do teu fluxograma, depois características do processo produtivo, modelagem do sistema de recuperação de calor, análise comparativa de custos. Tá legal, dá para entender tudo, né? Até pelo teu fluxograma já dá para entender. Mas de repente, tu poderia colocar isso, cada etapa aqui maior, mais importante, como um subíndice, né? Como um subcapítulo aqui da tua metodologia, sabe? Eu acho que o fluxo, quando ele vira as etapas do teu trabalho, facilita, tá? E acho também, né, que poderia colocar alguma coisa relacionada à elétrica aqui, né? Quando tu faz modelagem do sistema de recuperação de calor, né, análise do processo produtivo, eu acho que poderia separar o que tu fala aqui do metodologia em termos da questão, né, do ACR, do Mercado Livre e assim por diante, tá? Eu acho que são algumas observações.
se tu seguir o fluxo, né, colocando cada etapa mais importante dele como sub-item aqui da tua metodologia, não tem erro, tu vai passar por todas elas, tá? Então, às vezes, quando a gente faz isso ajuda, né? Mas, de maneira geral, tá tranquilo, é só mesmo uma sugestão, né? Aqui da parte do é possível e, de repente, colocar mais esse item, se não for mudar tudo agora, né? Até é meio desgastante fazer isso agora, tá? Mas é a vantagem de seguir o fluxo, né, por item aqui, né? É uma sugestão que eu também sempre dou, tá? E ainda, eu acho que poderia meio que quase começar com fluxograma, viu? Porque sabe o que aconteceu comigo? Eu fui lá, li o trabalho, quando entrou na metodologia, conforme a figura tal, o que eu fiz? Rolei para baixo e olhei o teu fluxo. Bom, quando eu fiz isso, pensei, pô, então esse fluxo devia estar aqui, né? Porque eu só tenho que olhar ele, né? Então, faz a apresentação básica ali do teu capítulo e já mete o fluxo, né? E a gente já vai explicando ele já depois de ver esse cara, tá? Também é uma sugestão. Depois, né? Primeiro ali, segundo parágrafo, já dá para colocar o fluxo também nesse teu trabalho, tá? Lá no estudo de caso, esse teu gráfico aqui, eu achei ele interessante, o gráfico 1, né, que tem o aquecimento ali, tem, né, a potência ativa ali bombando. Mas eu acho que tu poderia também dar uma explicadinha melhor, assim, né, porque tu sabe bastante do teu trabalho, né, porque aqui ele tem um nível de potência ativa um pouquinho menor, né, ele é mais contínuo, mas tem picos menores, né, ele vai num nível menor, né. Acho que poderia explicar um pouquinho mais esse processo aqui na madrugada, explicar basicamente, viu? De repente puxar um zoom aqui, né, nesse processo aqui nas primeiras horas, depois ao longo do dia, né, onde está de fato no processo produtivo desse, né? Uhum. Então tu só coloca ali assim, né, que nas primeiras horas, 2 horas, né, mas aqui acho que até tem, me parece ter mais ali, né? Então o gráfico poderia ser de repente desmembrado ou então, né, pegado algumas partes aqui, feito uma Uhum. análise um pouco mais, enfim, detalhada ali, porque tu sabe isso. Tá? A gente também lendo consegue mais ou menos entender, mas eu acho que o gráfico pode, né, ajudar a gente ali, se for dado um zoom, 2, aqui 3, né, até depois eu te mostro uns exemplos ali, né, para botar o leitor certinho. Ó, até aqui só aquecimento, aqui começa o processo produtivo, aqui ele vai, liga e desliga e tal. Tá? Então essa é a questão. Uma coisa que me ocorreu só de curioso, não é teu trabalho, né, não tem relação, mas assim, tem relação com a questão do consumo. Tu falou, claro, de potência ativa ali, como é que tá os reativos de vocês, a questão da eficiência lá, tu chegou a ver isso? É algo já consolidado, tranquilo, ou não passou Quando, por isso? quando eu já fiz esse relatório ali do equipamento, né, eu consegui já visualizar junto dentro dele a potência ativa, a reativa, né? E como é uma máquina bastante resistiva, né, porque ele tem uma potência muito grande de resistiva, praticamente Tranquilo, o né? fator de potência fica bem ali em 0,92, né, porque Uhum, quanto maior resistiva e menor indutível, eu tá. consigo puxar mais e diminuir, aumentar meu fator de potência, né, então já fica Esse é um bem processo tranquilo. tranquilo, então. Porque a Beleza. empresa, digamos assim, 80% da força de trabalho dela é resistência elétrica. Tipo, 10% é motores, né? Então não tem muita. Então, ó, quanto é que ela, tipo, tem 600 kW de potência e só tem 60 kW de kVA de Sim, capacitor fixo. sim. Nesse caso Então, ali não caberia nenhum estudo na questão da então, economia, né? aham. Porque não realmente é pouco, né? Até porque a gente tem uma gestão bastante forte com eles, né? Então a empresa ela tem um controle muito forte quanto a essa questão, porque ela não tolera perdas, né? Então ela sempre está sempre cuidando, cada centavo é um dinheiro a menos que sobra no Ótimo. meio, né? Isso é bom para todo mundo, né? É, Eficiência é bom para o sistema elétrico e assim por diante, aquela é, história toda, né? sim. E só um detalhezinho aqui que está anotado também, o gráfico 1 e 2 tem o mesmo nome, viu? Na verdade, tu Uhum, mudou diário de consumo diário, né? tá. Se tem o Uhum, mesmo nome, é a mesma coisa, né? Se é a mesma coisa, não, né? Mas não é, eu sei que não, mas só cuidar ali, eu acho que pode ser um copia e cola, pode ser a mesma coisa mesmo, só que de outra, né? De uma uhum. outra análise. Então, especificar isso, né?
Então tá. Então, no mais, tá tudo certinho, né? Os resultados. Daí aqui eu botei em vermelhinho aqui para ti a questão de, né, fazer esse histórico ou hipóteses futuras, né, num cenário não amalucado como a gente está hoje, né? Então isso também pode valorizar teu trabalho, né? Então isso tá bacana, tá? Excelente ali aquela tabela final. Eu sempre peço isso, né, para os meus e também nas avaliações. Então, quando tu chega lá e vê já um trabalho que tem uma análise, né, final, um tabelão, né, que mostra certinho tudo que foi analisado. Então, precisa ficar puxando lá do ACL, do ACR, lá a questão, né, com a máquina 100% ou não. Enfim, já está tudo ali, né, para tu ver onde a pessoa chegou. E aí, no teu caso, como tu chegou no resultado que não era... A gente sempre espera chegar numa proposta que vai ser implementada e que seja lucrativa, né? Então, ali vale mais ainda essa dica, né, de colocar um pouquinho de histórico para dizer, ó, em 2019 a proposta valeria, né? Em 2018, em 2016, né? Em 2024 talvez ela vai valer. Né? Só nesse período que eu defendi meu TCC, né, depois de 14 anos aqui no curso, é que deu errado, entende? É só isso, né? Para ficar no histórico ali, né? Que teu trabalho não é aquilo. Teu trabalho, durante a história, ele tem um valor grande, né? Para antes e depois, tá? Então, acho que isso aí também ia valorizar um pouquinho teu trabalho mais ali na questão de resultados, tá? Então, essa é a questão. Bons apêndices lá, eu adoro apêndices, que a gente pode botar mais páginas, né? Sem comprometer as regras do jogo, né? Mas não é o caso, o teu trabalho é pequeno, é bem consolidado nesse sentido. Objetivo? Isso, bem objetivo, bem tranquilo de ler. De repente, colocaria mais, até curioso, assim, né? A questão lá, que tipo de máquina, tubulação que tu escolheu, alguns gráficos do software. Acho que poderia colocar umas coisinhas ali para deixar, né, um leitor que não está acostumado com o ES ali, né? Aprender um pouquinho. Mas, flu, tá? Não se preocupa com isso, né? Só para... Ali só tem os dados mesmo, né? Meio brutão, assim, né? Mas de repente poderia acrescentar algo a mais nesse sentido, tá? No mais, né, um excelente trabalho, a parte térmica aqui, né, o professor Mário te orientou, leu o teu trabalho, revisou, a gente não vai se meter de jeito, né? A gente, viu, Paulo? De jeito nenhum, né? Mas pelo que eu vi ali, também tá bem adequado, né? Parabéns pelo teu trabalho aí e vamos em frente, tá? Obrigado pelo convite novamente. Tá? Valeu, obrigado, Michael. Valeu. Obrigado, Michael, pelas observações bastante pertinentes, aliás, que provavelmente o Lucas vai... Provavelmente não, o Lucas terá que fazê-lo, né? Mas é só para ter... Essa questão que tu comentaste ali do panorama atual, realmente ela é um momento bastante complicado, não? Mas, professor Paulo... Então, boa tarde, professor Mário, de novo. Boa tarde, Lucas. Obrigado pelo convite para a banca. Obrigado. Aproveitar os 3 minutos que sobraram para mim, né, pela fala do Michael, né? De nada, Pois Paulo. Obrigado. Então, assim, eu tenho algumas poucas observações, tá, Lucas? Eu gostei bastante do seu trabalho, da proposta também, e, enfim, né, toda a estrutura e a apresentação, enfim, geral, né? Eu fiquei com algumas dúvidas e tem alguns comentários aqui no texto que eu te mando depois, algumas coisas mais de formatação de tabela, a questão do resumo, só a formatação, que é um parágrafo só, são coisas mais de texto, tá? São coisas menores aqui que não tem por que a gente ficar falando aqui. Uma dúvida, já indo lá pro... Eu vou fazer meio aleatório aqui, tá? Mas assim, mais no final. Tu tem tu tem vários cenários ali, né? Na tua tabela, lá no final. A minha pergunta, eu acho que eu entendi, mas eu fiquei na dúvida. Tu traz ali a questão daquela tabela, os valores, peguei tabela 16 aqui como referência, tem outras também. Mas tu traz a referência ali do valor do ACR. Esse valor do ACR, tu calculou ele somente para ter um valor de referência, né? Ou porque a empresa já está no livre, né? Isso. Eu considerei que eu ligo como uma CR para basear com o valor, como ele já está hoje no Mercado Livre, né? E a possibilidade, com a entrada do Mercado Livre de gás natural futuramente, né? Ele poderia já fazer um vazamento junto, né? Para ter uma noção de valores, quanto que já está economizando entre
o ACR também entre o gás natural, se ele fosse optar. Se uma outra empresa não queira entrar, por exemplo, usar esse projeto como base também para ela, né? Mas, tá, eu não quero entrar no Mercado Livre, mas se eu pegar no ACR lá, se eu fizer uma simulação sobre o ACR, sobre o gás natural, já consigo ter uma base de valor, né? Então, já por isso que eu botei esse cenário junto, para ter mais um cenário de valor para se uma outra empresa queira entrar também nesse mercado, né? Já ter uma noção. Eu não quero entrar no Mercado Livre porque eu não tive uma experiência boa, eu tive uma, né? Então, por insegurança, alguma coisa tipo assim, já para ter descartar essa Mercado Livre e ficar com esse aí. Aí ele pode entrar com já justamente propositalmente deixar esse regulado junto, né? Tá, não, então tá certo. Tinha entendido corretamente aqui, né? Para ter o caso de referência e servir para outras Isso, aplicações, de orientação para outras aplicações. exato. Deixa eu voltar ali agora. Ainda nessa questão tarifária, tá? Uma pergunta com base antes disso. Depois eu volto para a questão tarifária. Mas ali tu tem na tabela ali nos teus resultados, né? Tem todo o fluxo ali, o fluxo térmico, né? Fluxo elétrico. Aí tu tem uma, deixa eu ver qual é a tabela. Tabela 6 aqui, por exemplo. Né? Tu tem uma definição ali, um conjunto de valores referente à potência elétrica, em quilowatt, e um Certo. outro conjunto aqui referente à potência térmica. Isso faz como potência térmica. É a potência elétrica necessária para o processo térmico, processo de tratamento térmico? Essa potência térmica que eu botei ali seria a quantidade de energia térmica, no caso, transformada em quilowatt-hora, né? Que eu deixaria de usar adquirir da rede elétrica, né? Tá, Então, não, então tá. Então, perfeito. É que eu não sei se, acho que a potência térmica talvez não fosse o termo, né? Mais correto, não sei, na minha interpretação, né? Porque tu tá desculpa, falando, tu tá a tabela convertendo. 6, tá falando da Isso, tabela 6 das geradores, né? isso. Tá, não, esses dados ali da potência térmica ali é os dados do datasheet dos geradores. O Tá. gerador, o fabricante tem o datasheet dele que dá a potência elétrica do gerador, a potência térmica máxima que ele pode disponibilizar com o uso para recuperação de calor, né? Entendi. Então, tipo, que nem eu comentei na apresentação, que ele pode me gerar não somente energia elétrica, mas também a energia térmica, né? Então, essa energia térmica, ela pode ser tanto o gás de exaustão, pode ser também a própria água quente do bloco do gerador. Então, vai ter duas aplicações. Então, somando essas potências e, caso usando o gás de exaustão e a água quente do bloco motor, somando essas duas potências, dá aquela potência que, caso da eficiência do gerador, né? Tá, mas de qualquer forma, então, isso seria um equivalente, né, de potência, entre aspas, aqui, de potência elétrica, né, que poderia Exato. ser disponibilizado, que seria utilizado para aquecimento. Exatamente. Não, perfeito, entendi. Tá, e aí, assim, nessa aplicação, tu tendo a questão do uso do gerador. Aí eu concordo com o Maicon ali naquela questão das figuras, eu até marquei ali o gráfico 1, gráfico 2, né, para tu identificar ali, né, os horários que a gente comentou, né, cada pico daqueles corresponde a uma a, A resistência elétrica a para derreter resistência o dente. elétrica entrando em operação, né? Isso. Então, daqui a pouco destacar alguns trechos desse, dar um zoom ou explicar ali o que é aquele horário, né? De aquele período corresponde a 100% do funcionamento do gerador ou naquele outro do gerador, do forno, Uhum. né? Ou quantas estufas ali estão em operação, né? Que tem São várias três estufas, estufas, enfim, né? são 3 estufas, né? Então, a entrada do conjunto completo, 1 estufa, 2 estufas, sei lá, editar um pouco mais, né? Fazer essas figuras falarem um pouquinho mais para a gente também, né? Uhum. Aproveitar esse Quanto espaço. quanto às estufas ali, ela não foi possível pegar individualmente por questão de que o ramal ele alimenta as três estufas e ela deriva pelo próprio cabo, né? Aí não deu para botar o equipamento para medir apenas uma delas para poder fazer. Então foi medido o ramal que atende essas três estufas, né?
Então, por isso que não... Por isso eu acho que é interessante tu colocar no gráfico ali, até pelo teu conhecimento do regime de operação, né? Tu poder identificar ali naquele gráfico, isso aqui corresponde ao sistema, as 3 estufas em operação. Esse período são 2, é uma. Tu vê pelos degraus ali, né? Sim. Mas tentar Posso... destacar isso, né? De alguma forma. Uhum. Editar ela um pouquinho ali, colocar algumas setas, alguma legenda, enfim, que possa transmitir um pouco mais de informação. Né? Esse aspecto. Duas questões, rapidinho. Uma delas é em relação à demanda. Tu manteve a demanda contratada mesma, né? Exato. Com o gerador em funcionamento, com essa questão do uso do gerador, não seria possível reduzir uma parte dessa demanda? Não seria o ideal em função do que? Se der algum problema no próprio gerador, eu teria que ter uma carga de payback, né? Backup. Backup da rede, né? Então, por isso que a gente não obteve. E até em função de amanhã ou depois ele pode injetar essa energia na rede, né? Então, por isso que eu mantive essa demanda pelo cenário atual, né? Mesma coisa que acontece com a energia solar. Eu preciso praticamente, ou até mesmo dobrar a demanda para poder gerar energia dentro da empresa, né? Mesmo que eu consuma ela toda total, né? Certo, ok. E aí uma outra questão, aí tem a ver um pouco com o que o Maicon comentou sobre o fator de potência e a energia reativa. Né? Um jeito bom de corrigir o fator de potência, né, é aumentar a potência ativa, né? Aumentar o consumo acaba corrigindo também. Né? Uhum. Mas assim, como tu vai estar com o teu gerador? Digamos que ele está funcionando ali né, a pleno ali, está funcionando adequadamente e talvez até injetando, né, potência na rede. Uhum. O ponto de operação dele vai ser predominantemente potência ativa, tá? Então, convém fazer uma avaliação da tua potência reativa do sistema, porque talvez tu precise compensar, porque tu vai reduzir muito a parcela de potência ativa, como o gerador vai estar fornecendo, né? Então, Uhum. o fluxo que vem da concessionária, ele acaba sendo predominantemente, ou grande parte dele vai ser reativo. E aí Uhum. talvez tu tenha que fazer uma análise no fator de potência. Uhum. Então, Não, talvez seja interessante tu incluir, né, dentro daquela tua análise de custos ali, colocar também a medida de potência reativa, nem que tu faça uma análise bem simples mesmo, verificar no momento de mínima, no momento de máxima, né, o que ele vai causar, né, de variação no fator de potência e ver se é necessário ou não dimensionamento de um capacitor. Uhum. No caso da empresa, ela tem os bancos são fixos, né? Ficam 24 horas ligados, né? Não é um banco automático, só mais para compensar dos transformadores. São 2 transformadores, um de 1.000 e outro de 500 kVA, né? São 1.500 kVA total, né? E aí, que eu comentei com o Marco, né? 10% da empresa é carga motriz, né? Então, é pouca carga motriz que ele tem, é muita resistência elétrica que ele possui hoje, né? Uhum. E com isso, não levei em consideração essa questão do fator de potência. Eu posso até incluir essa informação também junto no relatório, né, para fazer um estudo, né, junto, para fazer a compensação porque pela concessionária vai aumentar o reativo para a concessionária. Então, essa leitura então vai ter que ser feita um pouco maior, né? Então, pode diminuir a potência ativa da concessionária, mas... Mantém a parcela de reativo, né? O teu Isso, reativo continua quase que constante. Então, isso. se vai diminuir a tua parcela de ativo, Aham. pode ser que tu Aí chegue aumenta, perto de violar, aí, né? Não digo que aí vai dar baixa o conta. fator de potência, né? A gente já Ah, teve casos ali de entrada em operação na rede da distribuidora, né? Entrou em operação uma usina, diminuiu totalmente o fluxo de reativo, de ativo do sistema e aí o ponto de conexão com a outra concessionária gerou multa, né? sim, sim. Que daí Tiveram baixa o fator de potência, né? Já tipo, vai tipo até 10%, né? 0,1, 0,2, né? Então, já tive casos assim e tu comentando já entendi a tua... Só para ter um cuidado, sabe? Deixar um alerta, porque Uhum, senão tu faz o dimensionamento, verifica lá que teve aquela redução, o custo lá foi atrativo, beleza, vou investir e começa a aparecer uma multa, né? Então, uhum, só um sinal de alerta, mesmo que não aconteça nada, né? uhum. Vale a pena sinalizar isso, né? Dentro da metodologia, até pelo fato dela ficar abrangente, né? Tranquilo.
No mais, então, assim, ó, era isso. As outras considerações aqui são coisas menores aqui mesmo, né? Talvez só montar um diagrama ali na figura, criar uma figura e trazer um diagrama, talvez com algum resultado, uma parte ali das tuas dos cenários ali, né, que tu fez de simulação, mostrar aqueles valores, porque tu tem ali o apêndice, tem toda a estrutura do ES, daqui a pouco explorar um pouquinho mais, né, esse sistema. Tu tem um ali, mais ou menos do que eu queria dizer, talvez explorar um pouquinho mais, que é tipo essa figura, acho que é 14, né? Na 14 tu já tem mais ou menos uma ideia, talvez trazer mais números daqueles cenários ali que foram simulados. Não sei, só para ver depois a Botar, possibilidade. botar uma outra figura idêntica a essa aqui, mas com resultados. Com um pouco mais de informação, assim, tipo daquelas apêndices que tu tem lá Uhum, dos dados das simulações, né? uhum. Mas botar uma figura para cada cenário, Não sei, uma talvez do caso melhor, tá. né? Só para mostrar o Com fluxo. base de resultado. Isso. Tá. E no mais era isso, então. Tá? Parabéns aí pelo trabalho. E nós temos outra sala em seguida, então eu devolvo pro Mário. Obrigado. 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 Obrigado, Paulo, pelas observações bastante interessantes. Então agora a gente vai. Eu não sei, na elétrica o orientador participa da banca ou se não, eu espero vocês aqui. Participa. Participa sim. Aham. Então, indo lá, então.
Fala, Lucas. Boa apresentação. Obrigado. Cheguei antes dele. Ninguém errou a sala. Cheguei antes dos caras ali, cara. Eu não sei quem é que dá o veredito. Pode dar notícia aí, Mário. Não, vai, são vocês. Vai lá, Michael, Paulo. Não, é o presidente, gente. É o presidente, professor Mário. Bom. Notícia não é o presidente. Opa, quer dizer. Eu vou dar uma sugestão, dá uma para o pra vocês aí. Vai lá, Paulo, então. Vou largar, então, a notícia, então, Lucas. Parabéns. Tá? Depois dessa etapa aqui, tá aprovado plenamente. Seu trabalho foi muito bom. Então, parabéns aí. Obrigado. Parabéns, Lucas. Eu agradeço de novo a participação do Michael e do Paulo. Agradeço também a orientação também que eu tive, também também a participação também do Michael aí, também do semestre aí. Agradeço muito aí pela força de vocês aí, tá? Muito feliz mesmo aí. Então tá. Parabéns, Lucas. Tudo de bom aí. Valeu, obrigado aí. Parabéns. Bons vinhos para ti. Até mais. Valeu. Tá bom, obrigadão. Um abraço. Tchau. Um abraço. Valeu. Tchau.